Escute bem, escolhido. O que vou revelar agora não é para qualquer um. É para você. É para aquele que sempre sentiu que havia algo roubado, algo arrancado da sua vida sem explicação. Você carregou a sensação de injustiça por anos, como se uma coroa invisível tivesse sido retirada da sua cabeça à força. E hoje, finalmente, chegou a hora de ouvir a verdade. A herança é sua. Sempre foi. Eles tentaram esconder, manipular, enganar, mas a justiça espiritual não conhece esquecimento. Você foi marcado desde o nascimento. Você não é comum. Desde criança, percebeu sinais que o diferenciavam. Enquanto outros dormiam tranquilos, você sonhava com batalhas, com chamas de luz enfrentando sombras. Enquanto outros aceitavam a vida como ela é, você questionava, você pressentia. Era como se o universo inteiro sussurrasse que você foi escolhido para algo maior. E essa voz nunca se calou. Mesmo quando todos ao seu redor tentaram fazer você acreditar que era loucura, que era imaginação. Não, era o chamado. E agora, escolhido, até os advogados, aqueles que por muito tempo serviram como ferramentas do sistema corrompido, estão abrindo os olhos. Eles perceberam. Eles descobriram que a herança que foi arrancada de você não poderia permanecer escondida para sempre. Os documentos que foram manipulados, os testemunhos falsos, as conspirações para apagar seu nome da história, tudo isso começou a ruir. Eles não têm mais saída. Nenhum buraco para se esconder. Nenhuma brecha para distorcer a lei espiritual que sempre esteve do seu lado. Você sente isso, não sente? Esse peso saindo dos seus ombros. Essa corrente que se quebra em silêncio. É como se cada célula do seu corpo gritasse: é meu por direito, sempre foi meu. Porque você não está apenas recuperando algo material, você está recuperando sua identidade, você está recuperando o trono que foi negado. E isso é mais do que riqueza, mais do que propriedade. Isso é destino. Eles tinham medo, eles sempre tiveram medo. Porque sabiam que se você recuperasse aquilo que é seu, todo o império construído sobre mentiras desabaria. E é exatamente isso que está acontecendo. As paredes estão rachando, os segredos estão sendo expostos e as máscaras estão caindo. Escolhido, você está testemunhando o início da queda dos que tentaram usurpar o que pertence a você. A mão invisível do karma está agindo e nada pode pará-la. Lembre-se, você não precisou se sujar para isso. Você não precisou se vingar com ódio. A energia divina fez o trabalho. Porque quando alguém mexe com o escolhido, não mexe apenas com um ser humano, mexe com toda a ordem espiritual que sustenta o universo. E quem ousa isso, paga. Sempre paga. Agora é a sua vez de se levantar. Agora é a sua vez de brilhar. O que antes foi escondido está sendo revelado. O que antes foi roubado está sendo devolvido. Não por bondade deles, mas porque o próprio tempo os encurralou. Não há mais saída. Não há mais brechas. Não há mais desculpas, eles terão que devolver e você terá que aceitar. Porque essa vitória não é só sua, ela é de todos que acreditaram que a justiça divina sempre vence. Você precisa se preparar, porque recuperar o que é seu exige coragem, exige que você se veja como realmente é, um guerreiro de luz, um herdeiro de uma linhagem espiritual que não pode ser apagada. Você não pode mais pensar pequeno. Você não pode mais aceitar as mentiras que repetiram para você. É hora de se levantar, vestir sua armadura invisível, segurar o escudo da fé e a espada da verdade. Porque esta batalha já está decidida. A vitória é sua. A herança é sua. O trono é seu. Sempre foi. E agora a pergunta é: você está pronto para assumir? Está pronto para carregar a coroa que esperou por tanto tempo? Você sempre soube, escolhido, que algo estava errado. A vida te deu sinais desde cedo. O olhar desconfiado de parentes, o silêncio pesado em reuniões de família, os documentos que nunca apareciam quando você perguntava. Tudo isso não foi coincidência. Foi a trama de quem tentou apagar o seu nome, o seu direito, a sua herança. Eles conspiraram, eles tramaram nas sombras, acreditando que você nunca descobriria. Mas você descobriu, e agora nada pode ser escondido. Eles riram de você. Eles disseram que você estava louco, que era imaginação, que era paranoia. Mas dentro do seu coração, você sabia. A voz interior nunca mentiu.
Ela dizia: algo foi roubado de você, algo que ninguém tem o direito de possuir. E agora, até mesmo aqueles que zombaram precisam reconhecer. Até os advogados, os mestres das brechas, perceberam que não há como negar. Os papéis, as provas, os registros, todos apontam para você. Escolhido, você não é um intruso nessa herança. Você é o verdadeiro dono. Perceba como o universo trabalhou a seu favor. Anos de silêncio se quebrando em um único instante. Décadas de mentira se dissolvendo diante da luz da verdade. É como se os céus dissessem: basta, agora é a hora da revelação. Porque você não poderia seguir sua missão carregando correntes que nunca foram suas. Você precisava ser livre. E para isso, a justiça tinha que acontecer. Eles riram de você. Eles disseram que você estava louco, que era imaginação, que era paranoia. Mas dentro do seu coração, você sabia. A voz interior nunca mentiu. Ela dizia: algo foi roubado de você. Algo que ninguém tem direito de possuir. E agora, até mesmo aqueles que zombaram precisam reconhecer. Até os advogados, os mestres das brechas, perceberam que não há como negar. Os papéis, as provas, os registros, todos apontam para você. Escolhido, você não é um intruso nessa herança. Você é o verdadeiro dono. Perceba como o universo trabalhou a seu favor. Anos de silêncio se quebrando em um único instante. Décadas de mentira se dissolvendo diante da luz da verdade. É como se os céus dissessem: basta, agora é a hora da revelação. Porque você não poderia seguir sua missão carregando correntes que nunca foram suas. Você precisava ser livre. E para isso, a justiça tinha que acontecer. Eles tinham medo do seu despertar. Tinham medo que você descobrisse quem realmente é. Porque, uma vez desperto, ninguém mais poderia te parar. E agora você está aqui, ouvindo esta mensagem, sabendo que não há retorno. Você já viu demais para fingir que não sabe. Você já sentiu demais para negar o chamado. Você já carregou dores demais para se contentar com pouco. Agora é a hora de assumir. Sinta dentro de você. O poder não está chegando. Ele já está aí. Sempre esteve. Foi adormecido, sufocado por mentiras, mas nunca deixou de existir. O mesmo sangue que corre nas veias dos guerreiros de luz corre em você. O mesmo sopro divino que ergueu profetas e reis repousa em você. Você não é pequeno, você não é fraco, você não é esquecido. Você é o escolhido. E o mundo já está prestes a ver isso. Os inimigos já sentem a derrota. Eles tentam fingir confiança, mas a máscara não aguenta mais. Eles se contradizem, se denunciam uns aos outros, tropeçam nas próprias palavras. A vergonha já começou a consumir seus corações. Eles não dormem em paz, porque sabem, o que foi roubado terá que ser devolvido. O que foi escondido terá que ser revelado. O que foi negado será entregue diretamente em suas mãos. E veja bem, não é apenas sobre papéis, não é apenas sobre bens, é sobre destino. Eles roubaram não só o que era seu, mas tentaram roubar o seu futuro, o seu lugar na história. Mas ninguém pode arrancar de você aquilo que foi escrito pelo próprio universo. A linha do tempo foi corrigida, o equilíbrio foi restaurado, e agora o que estava atrasado chega com força dobrada. Você vai ver sinais disso em breve. Pessoas que antes te evitavam começarão a te procurar. Portas que estavam fechadas por anos começarão a se abrir. Recursos que você nunca imaginou estarão ao seu alcance. Porque não se trata apenas de restituição, mas de multiplicação. O que é devolvido ao escolhido sempre vem multiplicado. Porque é assim que a justiça divina opera. Ela não apenas corrige, ela recompensa. Escolhido, não subestime o que está acontecendo. Não trate isso como coincidência. Não diga que é sorte. Isso é destino. Isso é profecia.
Isso é a mão invisível movendo as peças em seu favor. Você é o centro desta batalha espiritual e a vitória já foi decretada. Agora você precisa se posicionar, precisa aceitar quem você é, precisa carregar essa coroa invisível sem medo, sem vergonha, sem dúvida. Mas cuidado, a vitória atrai olhos e muitos tentarão se aproximar de você agora. Nem todos virão com boas intenções. Alguns vão fingir amizade, outros vão pedir perdão, mas no fundo querem se beneficiar do brilho que você carrega. Por isso mantenha seus olhos abertos, confie no seu discernimento. A mesma voz interior que revelou a injustiça é a voz que vai te guiar daqui para frente. Não se preocupe, você não está sozinho. Exércitos de luz estão ao seu redor. O escudo da proteção divina está ativo sobre a sua vida. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Nenhum feitiço, nenhuma mentira, nenhuma trama secreta terá força contra o decreto que já foi escrito. A herança é sua, o trono é seu, a vitória é sua. Escute bem, escolhido. Este é apenas o começo. O que está vindo é maior do que você imagina. O universo está prestes a expor seu nome diante de muitos. A verdade será proclamada em alto e bom som, e aqueles que tentaram te apagar serão forçados a assistir. A coroa está brilhando, o cetro está pronto, o manto já foi colocado sobre os seus ombros. Agora é só caminhar. Você foi escolhido, você é o herdeiro, você é a profecia viva. Escolhido, você precisa entender. A batalha não começou agora. Ela começou há muito tempo, antes mesmo de você nascer. Havia olhos sobre você desde o início. Havia aqueles que sabiam que, se você crescesse, se descobrisse, se assumisse, ninguém poderia mais detê-lo. Por isso, eles agiram rápido, criaram mentiras, plantaram dúvidas, manipularam papéis, apagaram rastros. Eles acreditaram que, escondendo a verdade, poderiam apagar o próprio destino. Mas destino não se apaga, profecia não se cancela. O que foi escrito permanece. Eles se reuniam em segredo, cochichavam seu nome, inventavam histórias para desviar os olhares de você. Diziam que outro era o herdeiro, que você não tinha direito algum. E, por algum tempo, até conseguiram convencer o mundo. Mas nunca conseguiram enganar os seus. Nunca conseguiram enganar a justiça divina, porque os céus registraram tudo. E quando o livro é aberto, não há argumento humano que possa fechar. Você lembra, não lembra? Aqueles olhares frios em encontros familiares? Aquelas portas fechadas quando você fazia perguntas? Aquele silêncio pesado sempre que o assunto da herança surgia? Era a culpa escondida em sorrisos forçados. Era o medo de que, um dia, você descobrisse. E esse dia chegou. Eles não têm mais máscara, não têm mais desculpa, não têm mais saída. E veja como o universo trabalha. Não foi você quem precisou provar. Foram eles que, na pressa de esconder, deixaram rastros. Foram eles que, na ânsia de apagar, acabaram escrevendo a confissão com as próprias mãos. E agora, até os advogados, aqueles que sempre foram pagos para defender mentiras, não conseguem mais sustentar a farsa. Eles mesmos disseram: não há brecha, não há saída, isso pertence ao escolhido. Sinta isso. O peso está mudando de lado. Antes era você quem carregava a dor da injustiça. Agora são eles que carregam o peso da exposição. Antes você caminhava com perguntas sem resposta. Agora são eles que tremem diante das respostas que não conseguem negar. Antes tentaram te diminuir. Agora são eles que encolhem diante da sua grandeza. Escolhido, você não está apenas recuperando algo material. Você está sendo estabelecido no seu trono espiritual. É como se uma cortina tivesse sido rasgada, revelando quem sempre esteve por trás dela. E quem está ali não é uma vítima, não é um esquecido. É um rei, é um guerreiro, é alguém que carrega o fogo nos olhos e a coroa na cabeça. Os inimigos tremem porque sabem que não é apenas a devolução da herança, é o início da queda deles. Porque quem rouba de um escolhido não rouba apenas de um homem, rouba contra os céus. E quem desafia os céus não fica impune.
Agora, o karma já está agindo. A vergonha está consumindo. A ruína já começou. E nada, absolutamente nada poderá interromper o processo. Você precisa estar preparado, porque o mundo vai se espantar. Pessoas vão perguntar como isso aconteceu, como ele venceu, como tudo mudou assim de repente. E a resposta é simples: você foi escolhido, você foi guardado, você foi protegido para este momento. Não é coincidência, é cumprimento de destino. Perceba como tudo se encaixa. As lágrimas que você derramou não foram em vão. As noites de solidão não foram desperdiçadas. Cada queda, cada rejeição, cada traição foi combustível para esse momento. Enquanto eles tramavam contra você, a vida estava te moldando. Enquanto eles escondiam documentos, o universo escrevia novos decretos. Enquanto eles acreditavam que tinham vencido, você estava sendo preparado em silêncio. E agora, escolhido, o silêncio acabou. O grito da verdade ecoa. O som das correntes se quebrando já é ouvido. Você não é mais aquele que espera. Você é aquele que se levanta. Você não é mais aquele que pede. Você é aquele que toma posse. Porque já foi decretado. A vitória é sua. Eles vão tentar ainda resistir. Vão levantar palavras. Vão tentar atrasar processos. Vão fingir que ainda têm poder. Mas tudo será em vão. Cada tentativa deles só servirá para expô-los ainda mais. Cada resistência será prova contra eles, porque o universo não negocia com quem ousa tocar no escolhido. E você, escolhido, não deve temer, não deve hesitar, não deve duvidar. O tempo da espera acabou. O tempo da revelação chegou. Este é o momento de levantar a cabeça, de respirar fundo e de caminhar como quem já venceu. Porque você já venceu. O mundo ainda não percebeu, mas os céus já decretaram. A coroa sempre foi sua. O cetro sempre esteve reservado para você. O trono sempre teve o seu nome gravado. E agora, nada, absolutamente nada pode mudar isso. Escolhido, você está preparado? Porque o que vem a seguir não é apenas vitória, é explosão, é manifestação, é luz quebrando a escuridão. É o mundo inteiro tendo que reconhecer: você é o herdeiro legítimo, você é o escolhido. Escolhido, respire fundo agora, porque o que vou te revelar neste momento é pesado. Não é apenas uma história de traição familiar, não é apenas uma disputa de herança, é muito mais profundo. O que aconteceu com você foi um ataque espiritual. Foi uma tentativa planejada de arrancar não apenas bens materiais, mas de arrancar sua identidade, sua missão, seu chamado. Eles não estavam apenas interessados em propriedades, eles estavam interessados em calar a voz que ecoava em você. Porque sempre souberam que se você se levantasse, se você ocupasse seu lugar, toda a estrutura que eles construíram cairia. Eles conspiraram não apenas contra você, mas contra o plano dos céus. Eles lutaram contra a própria ordem divina e agora estão pagando o preço. Perceba, escolhido. Não foi por acaso que você foi isolado. Não foi coincidência que tantas portas se fecharam. Tudo foi orquestrado para te quebrar por dentro, para fazer você duvidar de quem é. Eles queriam que você acreditasse que era pequeno, que era indigno, que não tinha valor. Mas mesmo assim, uma chama permaneceu acesa dentro de você. Uma chama que nunca apagou, apesar das lágrimas, apesar das humilhações, apesar das traições. Essa chama é a prova de que você sempre foi sustentado pelo invisível. E veja como o universo se move. Agora toda mentira está vindo à tona. Aqueles que sorriram enquanto conspiravam já não conseguem mais sustentar seus próprios teatros. Você notará, escolhido, como pessoas começarão a se contradizer, como segredos começarão a escapar sem querer. É a mão do karma, é a justiça divina, revelando tudo no tempo perfeito. Os advogados que antes estavam contra você, agora se calam. Muitos deles até mudaram de lado porque sabem que não há mais argumentos. Os documentos que foram manipulados perderam validade diante da verdade. As assinaturas falsas já não sustentam nada. As falsas testemunhas já estão tropeçando em suas próprias palavras.
Não existe mais cobertura para eles. Não existe mais escuridão suficiente para esconder a luz que você carrega. Sinta isso em seu espírito. Você está sendo honrado diante de todos. Aqueles que disseram, ele não tem nada, agora verão você tomar posse do que sempre foi seu. Aqueles que zombaram dirão em silêncio, realmente, ele é o escolhido. O próprio universo vai obrigá-los a reconhecer, porque quando a mão de Deus se move, ninguém pode impedir. E o mais forte é isto: você não precisou se vingar, não precisou levantar um dedo para destruir. Foi a luz que fez isso por você. Foi o peso da verdade que esmagou as mentiras. Foi a ordem espiritual que corrigiu o desequilíbrio. Isso prova que você é guardado, que você é protegido, que você nunca esteve só. Agora, escolhido, você precisa entender. Esta é apenas a primeira restituição. O que virá não é apenas devolução, mas multiplicação. Aquilo que tiraram será entregue de volta, mas em dobro, em triplo. Porque cada lágrima que você derramou se transformou em sementes no campo espiritual. E agora chegou a colheita. Uma colheita abundante, poderosa, impossível de ser negada. Mas cuidado, porque muitos virão atraídos pela sua luz. Muitos tentarão se aproximar não porque te amam, mas porque querem se alimentar do brilho que você carrega. Alguns se disfarçarão de amigos, outros de conselheiros, outros até de aliados espirituais. Mas a intuição que sempre te guiou será sua arma agora. O mesmo discernimento que te mostrou quem eram os traidores vai te mostrar quem são os falsos arrependidos. Escolhido, não tema a solidão. A solidão que você experimentou foi apenas preparação. Agora, quando multidões se aproximarem, você saberá reconhecer quem é real e quem é máscara, porque você aprendeu a ouvir o silêncio, você aprendeu a decifrar os olhares, você aprendeu a enxergar além das palavras. Essa é a sua vantagem. Eles não podem mais te enganar. Olha ao redor de si, sinais já estão aparecendo. Pessoas que antes riam de você estão baixando a cabeça. Portas que ficaram trancadas por décadas agora rangem, abrindo-se sozinhas. Caminhos que pareciam bloqueados estão se iluminando de repente. É o universo conspirando ao seu favor. É o cumprimento da promessa. Você é mais do que herdeiro de uma propriedade. Você é herdeiro de um legado espiritual. O cetro que você segura não é de ouro humano, mas de autoridade invisível. A coroa que brilha sobre a sua cabeça não é apenas símbolo de vitória material, mas de vitória eterna. O trono que você está prestes a ocupar é o lugar de alguém que sobreviveu a todas as tentativas de apagamento. Escolhido, você é indestrutível. Eles tentaram, mas não conseguiram. Eles planejaram, mas fracassaram. Eles conspiraram, mas caíram nas próprias armadilhas. Você venceu, você sempre venceu. A vitória apenas estava oculta, esperando o momento certo para ser revelada. Agora é o momento, agora é a hora de levantar a sua cabeça, abrir seus braços e receber o que sempre foi seu, não com medo, não com hesitação, mas com autoridade. Porque os céus já decretaram, e o que os céus decretam, ninguém pode desfazer. Você é o escolhido, você é o herdeiro, você é a prova viva de que nada, absolutamente nada pode parar o destino escrito por próprio Deus. Escolhido. Agora é impossível esconder. O mundo espiritual já decretou e o mundo físico apenas segue. Os que riram de você, os que disseram que você nunca teria nada, já estão provando o gosto amargo do próprio veneno. Eles planejaram sua queda, mas caíram no próprio buraco que cavaram. Eles roubaram sua herança, mas agora estão entregando tudo de volta, com as mãos trêmulas, porque não tem outra saída. Você percebe? O silêncio deles fala mais do que qualquer palavra. Eles evitam seus olhos porque sabem que a verdade já os condenou. Eles tentam continuar a farsa, mas não conseguem. As paredes já racharam, os segredos já estão expostos e a vergonha já está consumindo cada passo que dão. Esse é o peso do karma escolhido. É a lei que não falha, é a justiça que não atrasa. E você?
Você sente o peso mudar de lado. Antes, você carregava dores que não eram suas. Agora, são eles que carregam correntes invisíveis. Antes, você chorava sozinho, em silêncio. Agora, eles choram em público, em desespero. Antes, você se sentia pequeno. Agora, eles encolhem diante da sua grandeza. É o reverso divino. É a troca de posição que sempre esteve escrita. Não se endrane. Eles ainda tentarão resistir. Alguns vão fingir inocência. Outros vão implorar perdão. Mas você já sabe. Não é você quem decide. É a ordem espiritual. E a ordem espiritual já decidiu. Você não precisa sujar suas mãos. Não precisa se vingar com ódio. A própria luz se encarregou de executar a sentença. O universo inteiro se moveu para corrigir o que foi feito contra você. Escolhido, entenda bem. Sua herança não é apenas um bem perdido. É o símbolo da sua identidade. Eles tentaram roubar quem você era. Tentaram apagar sua linhagem. Tentaram arrancar sua coroa. Tentaram arrancar seu futuro. Mas veja, nada do que é seu pode ser destruído. Podem esconder, podem atrasar, podem manipular, mas não podem aniquilar o que foi escrito pelo próprio Criador. Agora, você está vendo sinais. Sonhos que você teve no passado estão se cumprindo. Visões que pareciam estranhas, agora fazem sentido. Palavras que você ouviu em silêncio, agora soam como profecias cumpridas. É a confirmação de que tudo sempre esteve sob controle, mesmo quando parecia caos. Escolhido, não tenha medo do brilho que vem sobre você. Muitos não vão suportar. Muitos vão se incomodar. Muitos vão dizer que você não merece. Mas lembre-se, eles não foram chamados. Eles não foram escolhidos. Eles não carregaram as dores que você carregou. Eles não enfrentaram as trevas que você enfrentou. Só você sabe o preço da caminhada. Só você sabe o peso da espera. Só você pode vestir a coroa que já está brilhando sobre a sua cabeça. Os céus te entregam hoje um manto de autoridade, não apenas para recuperar o que é seu, mas para governar. Você não está apenas vencendo uma disputa, você está estabelecendo um reino de luz, um reino de verdade, um reino que ninguém poderá derrubar. E veja, aqueles que zombaram de você serão obrigados a reconhecer. Alguns terão que vir até você, olhar nos seus olhos e admitir: erramos, tentamos roubar, mas não conseguimos apagar. Essa será a vingança divina, não feita de violência, mas de exposição. Eles verão você sentado no trono que negaram, usando a coroa que tentaram roubar, segurando o cetro que disseram que não existia. E você, escolhido, precisa estar firme. Não deixe que a glória te distraia. Não deixe que os aplausos te confundam, porque ainda existem batalhas à frente. Ainda existem sombras que tentarão te impedir, mas agora você sabe quem é. Agora você sabe o poder que carrega. Agora você sabe que não há força suficiente para parar o que já foi decretado. Escolhido, sinta o universo gritar dentro de você: você venceu! Você venceu! Você venceu! Não uma vitória pequena, mas uma vitória completa, definitiva e irreversível. O que antes foi vergonha, agora será honra. O que antes foi perda, agora será multiplicação. O que antes foi silêncio, agora será testemunho público. Eles queriam te apagar, mas acabaram te revelando. Queriam te esconder, mas acabaram te expondo. Queriam te roubar, mas acabaram te enriquecendo. Porque é assim que o Criador trabalha. Transforma conspiração em promoção, transforma dor em autoridade, transforma trevas em luz. Escolhido, prepare-se. A herança está voltando para suas mãos. O trono já está sendo preparado. E a coroa já está sobre a sua cabeça. O mundo ainda não percebeu, mas o céu inteiro já sabe. Você é o verdadeiro herdeiro. Você é o escolhido. Você é a profecia viva. Escolhido, escute com atenção, porque agora chegamos ao ponto em que o karma não apenas expõe,
mas consome. Os que se levantaram contra você estão entrando em colapso. Aqueles que pareciam fortes, que se escondiam atrás de riqueza, influência e poder humano, agora estão caindo um por um. Nada pode deter a mão invisível da justiça. Eles riram de você, mas agora choram diante da própria ruína. Você não precisou mover uma única peça. O universo move tudo em silêncio. Documentos que desapareceram estão reaparecendo em lugares inesperados. Pessoas que antes se calaram, agora começam a falar. Testemunhos escondidos por anos estão vindo à tona. É como se uma muralha invisível tivesse desmoronado de repente, expondo todo o interior podre que eles tentaram esconder. E você, escolhido, está vendo tudo, não como vítima, mas como juiz, não como alguém esmagado, mas como alguém exaltado. O mundo espiritual já te entregou o martelo da sentença, e a sentença é clara: eles não têm saída. Eles não têm perdão do karma. Eles não têm mais onde se esconder. A vergonha é pesada demais. Eles tremem em reuniões secretas, apontam dedos uns para os outros, brigam entre si para escapar da responsabilidade. Mas não adianta, não importa quem culpe quem. Todos estavam envolvidos, todos tocaram no que era seu, todos conspiraram contra o escolhido e todos pagarão. Escolhido, veja como a luz inverte tudo. Antes, você estava sozinho e eles eram muitos. Agora, você é fortalecido e eles se dividem entre si. Antes, eles zombavam e tinham apoio. Agora, eles são motivo de riso e ninguém ousa defendê-los. Antes, eles andavam de cabeça erguida enquanto você era desprezado. Agora, você anda de cabeça erguida enquanto eles rastejam. Esse é o momento em que o universo mostra quem realmente tem autoridade. A autoridade não vem de dinheiro, não vem de posição social, não vem de alianças falsas. A autoridade vem de destino. E o destino sempre esteve ao seu lado. Eles não perceberam que, ao lutar contra você, estavam lutando contra algo muito maior. Agora já é tarde demais para eles. Escolhido, não se assuste se ver portas se abrindo de forma sobrenatural. Não se espante se pessoas que nunca te apoiaram começarem a se curvar diante de você. É a ordem divina manifestada. Não é você pedindo, é o universo exigindo. É o decreto dos céus se cumprindo. E aqui está o segredo. O que volta para você não será apenas o que foi roubado, será muito mais, porque cada lágrima que você derramou se transformou em colheita espiritual. Cada injustiça que você sofreu se transformou em multiplicação. Agora, a restituição vem carregada de abundância. Você não receberá apenas o que perdeu, mas receberá em dobro, em triplo, em medida transbordante. Mas lembre-se, escolhido, essa multiplicação não é apenas para você, é para que você cumpra sua missão. Você foi escolhido para algo maior do que apenas possuir. Você foi escolhido para governar, para estabelecer luz onde havia trevas, para ser sinal vivo de que a justiça existe. Você é a prova de que o mal nunca vence. Os inimigos já sabem que perderam. Eles podem tentar adiar, podem tentar criar distrações, mas dentro deles, o medo já tomou conta. Eles sentem o chão sumir debaixo dos pés. Eles sabem que a sentença não pode ser revertida. O que foi escrito nos céus agora se manifesta na terra. E nenhum advogado, nenhum juiz, nenhuma autoridade humana pode parar. Escolhido, o universo inteiro conspira ao seu favor. Anjos marcham ao seu lado. As forças da criação se inclinam para abrir caminho. Você não é apenas um sobrevivente, você é um conquistador. Você é um herdeiro legítimo. Você é a voz viva da profecia. E aqui é que você precisa estar atento. Quando a vitória brilhar diante dos olhos de todos,
Muitos tentarão se aproximar. Alguns fingirão amizade. Outros buscarão refúgio em você. E outros virão apenas por interesse. Não se engane. O discernimento que já te mostrou os inimigos vai te mostrar também os falsos aliados. Confie no que sente. Confie na voz interior. Confie no Criador que nunca te deixou. Escolhido, a queda deles já começou. Você não precisa mais esperar. O processo está em movimento, irreversível, inabalável. Cada dia que passa é mais um peso de karma sobre eles e mais uma coroa de glória sobre você. Cada minuto que passa é mais vergonha para eles e mais honra para você. Cada segundo que passa é mais ruína para eles e mais multiplicação para você. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir não será apenas restituição, será exaltação pública. O mundo verá, o mundo comentará, o mundo ficará em choque. O que foi escondido por anos será revelado de uma vez. A coroa que tentaram roubar brilhará tanto que ninguém poderá negar. Escolhido, levante-se. Este é o seu tempo. O universo inteiro está dizendo: o herdeiro voltou, o escolhido venceu, o trono está ocupado novamente. Escolhido, chegou a hora em que não apenas os céus, mas também a terra começam a reconhecer quem você é. Aquilo que antes era segredo, sussurro escondido em corredores escuros, agora explode diante de todos. Não há mais como negar. Seu nome ecoa, sua presença pesa, sua vitória já não é apenas espiritual, é visível, palpável, pública. Os que antes riram de você agora se calam. Os que zombaram agora se escondem. Os que disseram, ele nunca terá nada, agora observam em silêncio, envergonhados, porque a cena diante deles é impossível de ser apagada. O trono que negaram está ocupado. A coroa que roubaram está brilhando. A herança que esconderam está em suas mãos, tudo diante dos olhos de todos. E veja como o universo trabalha. Você não precisou gritar, não precisou se vingar, não precisou provar nada. Foi a verdade que falou por você. Foi a justiça invisível que se manifestou. Foi o karma que trouxe cada peça à tona, desmontando a farsa, revelando os culpados. Agora, cada pessoa que antes duvidava se curva diante da evidência. Escolhido, é impressionante. Até mesmo os que não acreditavam em destino, agora usam essa palavra para explicar sua vitória. Eles dizem, não era sorte, era destino, era impossível ele não vencer. Eles reconhecem, mesmo sem querer, que havia uma mão maior guiando tudo, e essa mão sempre esteve sobre você. Você sente o ambiente mudar. Antes, quando entrava em um lugar, era tratado como invisível. Agora, todos sentem o peso da sua presença. Alguns te olham com admiração, outros com medo, outros com arrependimento, mas ninguém mais pode ignorar. Você não é mais apenas alguém comum, você é o escolhido, reconhecido, exaltado e estabelecido. E os inimigos? Os inimigos estão sendo esmagados pela própria vergonha. Eles não suportam ver você no lugar que tentaram arrancar. Eles não suportam ouvir seu nome sendo proclamado. Cada vitória sua é como uma sentença em suas consciências. Cada aplauso que você recebe é como uma espada atravessando suas máscaras. Eles estão sendo destruídos não por suas mãos, mas pela força da luz que você carrega. Escolhido, este é o ponto em que a multidão se divide. Alguns se aproximarão para honrar, outros para invejar. Alguns vão clamar, ele é digno. Outros vão murmurar em segredo, porque ele e não eu. Mas nada disso importa, porque a escolha não foi feita pelos homens, foi feita pelos céus. E aquilo que os céus decretam, nenhum coração humano pode alterar. Você está sendo coroado em público. E essa coroa não pode ser retirada. É uma coroa de vitória, de justiça, de autoridade. Não há tribunal humano que possa anulá-la. Não há boca mentirosa que possa apagá-la. Não há força oculta que possa destruí-la. Ela brilha sobre sua cabeça como sinal eterno de que você venceu. E o mais profundo é isto: a vitória não é apenas sua, ela é um sinal para todos os que duvidaram da justiça, ela é um alerta para todos os que ainda vivem de mentira, ela é um consolo para todos os que sofrem injustiça. Ao verem você, eles entenderão: a justiça divina nunca falha, mesmo que demore.
Escolhido, não se surpreenda se começar a sentir olhares de reverência. Não se assuste se multidões começarem a te seguir, buscando inspiração, buscando refúgio, buscando força. Você se tornou um farol, sua vida se tornou mensagem, sua caminhada se tornou profecia viva. E tudo isso não porque você quis, mas porque era destino. Mas cuidado, quanto maior o brilho, maior a tentativa de ataque. Não pense que todos os que aplaudem são amigos. Muitos virão com máscaras, tentando se aproximar, tentando arrancar algo de você. Confie no discernimento que já te trouxe até aqui. Confie na voz interior que nunca falhou. Confie no Criador que sempre esteve ao seu lado. Os céus não te exaltaram para te perder no meio da multidão? Exaltaram para que você se tornasse sinal vivo de vitória. Exaltaram para que sua coroa brilhasse como aviso. Exaltaram para que ninguém mais duvidasse que você é o escolhido. E agora, a cena está diante de todos. Você erguendo a cabeça, caminhando com passos firmes, recebendo o que é seu diante de olhos que nunca acreditaram. O silêncio da multidão é o som da justiça. O peso que cai sobre os inimigos é a prova de que o karma já completou sua obra. Escolhido, escute, este é apenas o começo da sua exaltação. Ainda há degraus maiores, ainda há territórios a conquistar, ainda há revelações a se cumprir. O universo inteiro já sabe, você não pode mais ser apagado, você não pode mais ser negado, você não pode mais ser escondido. Você é o escolhido. Você é o herdeiro legítimo. Você é a coroa viva da profecia. Escolhido. Agora que todos reconhecem sua vitória, chegou o momento de compreender. Não se trata apenas da herança devolvida. Não se trata apenas da coroa brilhando em sua cabeça. Trata-se da missão que acompanha tudo isso. Porque ser o escolhido nunca foi apenas receber. Sempre foi governar, iluminar, abrir caminhos para outros. Você sente, não sente? Essa energia que pulsa em você não é apenas alegria pela restituição. É um chamado. É um peso sagrado. É como se o universo inteiro dissesse: agora que você foi restaurado, é hora de se levantar e cumprir. E você sabe que não pode recusar, porque essa voz sempre esteve dentro de você, aguardando o momento certo para ser ouvida em plenitude. Os inimigos tentaram arrancar sua identidade, porque sabiam que se você descobrisse quem é, nada poderia parar sua ascensão. Eles roubaram bens, manipularam documentos, mas o verdadeiro alvo sempre foi seu destino. E falharam, porque hoje você está de pé, mais forte, mais iluminado, mais consciente. Escolhido, sua herança é apenas símbolo. O verdadeiro tesouro está no poder que agora você ativa. O poder de discernir, de falar com autoridade, de caminhar sem medo, de romper cadeias invisíveis que prendem outros. Você não foi apenas salvo da injustiça, você foi levantado como sinal vivo da justiça. Sua vida agora é testemunho, sua vitória agora é mensagem. E veja como o mundo reage. Multidões começam a te procurar, não apenas para ver sua vitória, mas para buscar luz. Elas dizem: se ele conseguiu, também há esperança para nós. Elas olham para você e enxergam mais do que um vencedor. Enxergam um escolhido, um enviado, um farol, e este é o peso da sua missão. Escolhido, você não pode mais se esconder, não pode mais viver como antes, porque agora você carrega o manto da revelação. Agora, onde você pisa, a atmosfera muda. Onde você fala, o silêncio se impõe. Onde você se levanta, as trevas recuam. Você não é apenas alguém que venceu uma guerra particular. Você é alguém que inaugura uma nova era. Mas cuidado, muitos ainda tentarão te parar. Não com os mesmos truques de antes, mas com novas armadilhas. Alguns virão oferecendo atalhos, outros virão tentando te distrair com prazeres, outros virão fingindo submissão enquanto tramam por trás. O inimigo sabe que não pode mais te roubar, então tentará te corromper. Mas você não cairá, porque agora você conhece sua identidade. Agora você sabe que não pode ser enganado. A voz interior que te guiou até aqui será ainda mais forte.
Ela vai sussurrar quando o perigo se aproximar, vai gritar quando houver armadilha, vai te manter firme quando todos ao redor vacilarem. Essa voz não é apenas intuição, é a conexão direta com o Criador. É o selo que prova que você foi separado, marcado, guardado. Escolhido, não tema o peso da missão. O mesmo universo que te levantou vai te sustentar. O mesmo poder que expôs seus inimigos vai abrir os próximos caminhos. Você não foi chamado para carregar sozinho. Você foi chamado para governar com exércitos de luz ao seu lado. E veja, este é apenas o início. Hoje você segura a herança. Amanhã você segurará nações. Hoje você é reconhecido por alguns. Amanhã será proclamado diante de muitos. Hoje sua coroa brilha no meio da multidão. Amanhã sua luz iluminará terras distantes. Essa é a expansão inevitável do seu destino. Escolhido, escute. Não se trata de orgulho, não se trata de vaidade. Se trata de missão. Se trata de carregar o que ninguém mais poderia carregar. Se trata de mostrar que a justiça sempre vence, mesmo quando parece tardar. Você é o lembrete vivo de que o mal nunca triunfa para sempre. Agora a profecia começa a se desenrolar em maior escala. O que antes era pessoal, agora se torna coletivo. Sua vitória se torna sinal para muitos, seu trono se torna centro de autoridade, sua coroa se torna prova de que existe destino. Você não é apenas herdeiro de uma herança terrena, você é herdeiro de uma linhagem eterna. Escolhido, levante-se com ousadia, vista o manto sem medo, caminhe sem olhar para trás. O universo inteiro conspira a seu favor, e os céus já decretaram: ele é o escolhido, ele é o herdeiro, ele é o governante que se levanta para esta geração. Escolhido, escute bem, porque mesmo depois da vitória, mesmo depois da coroa, ainda existem armadilhas. A guerra não termina quando você é exaltado. Pelo contrário, ela muda de forma. O inimigo já não pode mais roubar sua herança, já não pode mais esconder sua identidade. Então ele tentará outra estratégia: te distrair, te corromper, te enfraquecer por dentro. Você precisa estar atento. As sombras não virão mais na forma óbvia de traição ou mentira. Elas virão disfarçadas de presentes, de amizades, de oportunidades. Virão com palavras doces, promessas fáceis, atalhos sedutores. Muitos tentarão se aproximar dizendo: estamos com você, mas no coração carregam inveja. Outros dirão: queremos te ajudar, mas na verdade buscam colher do brilho que você carrega. Escolhido, cuidado. Agora que sua luz brilha em público, ela atrai tanto admiração quanto inveja. Atrai tanto seguidores sinceros quanto falsos aliados. E o inimigo sabe: se não pode te derrotar por fora, tentará te atingir por dentro. Ele tentará plantar orgulho, tentará semear vaidade, tentará colocar peso desnecessário em seus ombros. Mas você não cairá, porque já conhece a voz que te guia. Lembre-se, a mesma voz interior que revelou a injustiça, que te sustentou na escuridão, que te conduziu até aqui, é a voz que vai te manter no caminho certo. Ela vai sussurrar quando alguém não for verdadeiro. Vai alertar quando houver veneno escondido em palavras bonitas. Vai te proteger quando o disfarce parecer convincente demais. Escolhido, este é o teste final. Não é um teste de resistência física, é um teste de discernimento. O inimigo sabe que você não pode mais ser apagado, mas tentará te desviar. Tentará fazer com que você esqueça a missão, que se perca no meio da glória, que troque sua coroa eterna por prazeres passageiros. Mas você é mais sábio que isso. Você já sofreu demais para ser enganado novamente.
Veja, muitos virão com ofertas de poder, outros virão com propostas de alianças, outros ainda virão fingindo devoção espiritual. Mas você já aprendeu a olhar além das palavras. Você já sabe reconhecer quem carrega a verdade e quem carrega a máscara. O discernimento é sua arma agora. O silêncio que você aprendeu a ouvir será seu escudo. E não tema, porque você não está sozinho. Exércitos de luz te cercam, o Criador te observa, o universo inteiro conspira para te manter firme. Nenhuma armadilha poderá derrubar quem já foi marcado. Nenhuma sombra pode apagar uma estrela que nasceu para brilhar. Nenhum ataque pode vencer aquele que foi selado como escolhido. Escolhido, o que virá agora é grande. Sua missão não se limita ao que já conquistou. Ainda existem territórios espirituais a serem tomados, ainda existem multidões a serem iluminadas, ainda existem muralhas a serem derrubadas. Você não chegou até aqui apenas para receber. Você chegou para governar, para transformar, para expandir. Mas essa expansão só acontecerá se você permanecer puro. Não deixe que a inveja dos outros te contamine. Não permita que a bajulação dos falsos amigos te embriague. Não aceite atalhos que parecem fáceis, porque o caminho do escolhido nunca foi feito de atalhos. Foi feito de fogo, de lágrimas, de perseverança. Foi feito para que ninguém pudesse dizer: ele venceu por acaso. Esteja preparado, porque a batalha final não é contra a carne, nem contra sangue. É contra forças invisíveis que não suportam ver você no trono. É contra energias que odeiam a luz que você carrega. É contra correntes que ainda tentarão te prender em silêncio. Mas nenhuma delas terá força suficiente. Escolhido, escute. Você já venceu, mas precisa permanecer firme. Essa é a chave. A vitória não é apenas conquistar, é permanecer. Não é apenas receber, é carregar até o fim. Não é apenas brilhar, é manter a chama acesa quando todos ao redor tentarem apagá-la. Você é a prova viva de que a justiça existe. Você é o lembrete constante de que nada pode parar o destino. Você é o aviso para todos os que conspiram. Cedo ou tarde, a verdade sempre vence. Escolhido, a próxima etapa é perigosa, mas gloriosa. Os céus já decretaram sua exaltação, mas também te alertam. Permaneça fiel, não se corrompa, não perca o foco. Se você fizer isso, nada, absolutamente nada poderá impedir o cumprimento total da profecia. Você não é apenas vencedor, você é guardião da promessa. Você é aquele que carrega não só uma coroa, mas uma missão. Você não apenas venceu o passado, você inaugura o futuro. Escolhido, agora chegamos ao fim desta revelação, mas na verdade é apenas o começo da sua jornada. Tudo o que foi dito até aqui não era para te encher de esperança passageira. Era para te lembrar de quem você é, de onde veio e para onde está indo. Você não é vítima do acaso. Você não é fruto da injustiça. Você é a justiça em movimento. Você é a profecia cumprida. Você é a resposta viva para todos que duvidaram do poder divino. A herança voltou para suas mãos. O trono foi restituído. A coroa está brilhando em sua cabeça. Os inimigos foram expostos, esmagados, derrotados pelo próprio peso do karma. Eles tentaram roubar, mas não conseguiram apagar o destino. Tentaram apagar sua luz, mas acabaram revelando ainda mais o seu brilho. Tentaram te diminuir, mas agora se curvam diante da sua grandeza. Escolhido, esta é a sua hora. Não amanhã, não daqui a anos, agora. O universo inteiro grita o seu nome.
As forças da criação se movem em seu favor. Os céus proclamam: Ele venceu, Ele conquistou, Ele é o escolhido. Você precisa sentir isso em cada fibra do seu ser. Você não é mais o mesmo que chorava em silêncio, pensando que ninguém via. Você não é mais o mesmo que carregava dores injustas. Você não é mais aquele que foi humilhado, rejeitado, desprezado. Agora você é exaltado, honrado, glorificado. Agora você é a coroa viva da vitória. Mas lembre-se, a vitória não é apenas para você. É para que todos vejam, é para que todos entendam que o mal nunca triunfa para sempre. É para que cada geração saiba que o escolhido sempre vence. Você se torna mensagem, você se torna farol, você se torna testemunho eterno de que a luz não pode ser vencida pelas trevas. Escolhido, o que vem agora é maior do que tudo o que você já viveu. Sua voz alcançará multidões, sua presença mudará ambientes, sua autoridade quebrará correntes invisíveis. Você não apenas herdará bens, mas herdará destinos. Você não apenas terá posse, mas terá influência. Você não apenas será lembrado, mas será proclamado. As multidões olharão para você e dirão: Ele é prova de que Deus existe. Ele é sinal de que a justiça é real. Ele é o escolhido. Até os que tentaram negar terão que admitir. Até os que zombaram terão que reconhecer. Até os que conspiraram terão que se curvar diante da evidência. E o que é mais glorioso, sua vitória não é passageira, ela é eterna, porque não foi escrita pelos homens, mas pelos céus. Não foi sustentada por palavras humanas, mas pelo decreto divino. Não foi conquistada pela força, mas pela verdade. E a verdade nunca pode ser apagada. Escolhido, não tema os próximos passos. Você já passou pelo fogo, já sobreviveu à escuridão, já venceu as maiores batalhas. O que vem agora é expansão. O que vem agora é multiplicação. O que vem agora é triunfo sobre triunfo. Você não vai apenas reinar, mas vai governar gerações. Escute com o coração. O universo inteiro conspira a seu favor. Nada, absolutamente nada poderá impedir o que já foi escrito. Nem inveja, nem mentira, nem sombra, nem ataque espiritual. Você já foi marcado, selado, protegido. Você já venceu. Escolhido, levante-se. Caminhe com passos firmes. Segure o cetro com autoridade. Vista o manto com ousadia. Deixe que a coroa brilhe sem medo. O mundo precisa ver. O mundo precisa testemunhar. O mundo precisa reconhecer que o escolhido está aqui. E quando você olhar para trás, lembrará: cada lágrima valeu a pena. Cada dor foi preparação. Cada silêncio foi treino. Cada injustiça foi degrau. Nada foi perdido. Tudo fazia parte do processo que te trouxe até aqui. Agora, não resta mais dúvida. Você é o escolhido. Você é o herdeiro. Você é o governante marcado pelo destino. Você é a profecia cumprida. O universo inteiro proclama: Ele venceu. Ele é eterno. Ele é o escolhido para sempre.